Nelson Freire nasceu em 1944 em Boa Esperança, uma cidade do interior de Minas Gerais. Ele estava com 3 aninhos e a sua irmã mais velha começou a estudar piano. E ele se identificou no mesmo instante que a irmã sentava, ele já ia para o lado, no outro lado do piano, e tocava o que ela estava tocando, começou a repetir o que ela tocava. Despertou o interesse dos pais, que o levaram para ter aulas numa cidade próxima, recomendado um bom professor uruguaio. Ele estudou dos 3 aos 6 anos com este professor. Aos 5 anos deu seu primeiro concerto público na sua cidade. E quando ele estava com 6 anos, o professor chamou os pais e disse: eu não tenho mais nada para ensinar para esse menino. Ele precisa ir para um grande centro. Qual era o grande centro na época? Rio de Janeiro. Era um centro cultural, musical, onde os grandes que queriam se preparar para uma carreira artística, para lá se dirigiam. Villa-Lobos estava no seu auge nos anos 50, já um nome internacional, orgulho brasileiro. E no campo do preparo de professores tinha a grande professora Lúcia Branco, que tinha uma didática especial, era muito exigente e tinha estudado com um professor belga, de Griffe, que tinha sido aluno de Liszt. Quando ela examinou aquele menino talentoso, ela disse: ele tem muito talento, mas ele está tocando tudo errado. E o recomendou para sua primeira professora, que foi a Nise Obino. Ele foi também o primeiro aluno dela. Nise Obino era uma grande pianista da época, já vencedora de grandes concursos, com uma atuação como concertista intensa. E ela acolheu aquele menino que ficou encantado. Teve na Nise Obino a sua segunda mãe. Ele amava as aulas com ela e ela o preparou para Lúcia Branco. Lúcia Branco foi professora de Jacques Klein, de Arthur Moreira Lima, Tom Jobim, Luiz Essa. Ela fez com Tom Jobim o que a Nádia Boulanger fez com Piazzolla e o Gershwin. Deu aulas para Tom Jobim e o aconselhou a se encaminhar para a música popular. E nós tivemos nesses 3 grandes, Gershwin, Tom Jobim e Piazzolla, a expansão e o sucesso da música latino-americana no mundo todo. E foi com ela que Nelson Freire estudou. Essas 2 professoras marcaram muito a vida dele. Uma pessoa tão simples como ele era, de simplicidade de alma. Numa das entrevistas, ele disse que essas 2 professoras impressionaram muito ele. Um menino do interior de 6 anos, até a adolescência, 13 anos que ele ficou com elas, ele achava elas muito modernas, muito avançadas. Ele sempre dizia nas entrevistas: elas eram desquitadas na década de 50 e fumavam muito. Isso deixou ele embevecido com essas 2 professoras. Quando ele estava com 13 anos, teve um concurso internacional no Rio de Janeiro e ele tirou o 7º lugar, mas foi o mais jovem premiado. E com essa idade, ele gravou seu primeiro disco, um LP, sobre Chopin, só obras de Chopin, que ele se tornou um dos maiores intérpretes deste compositor. Ganhou do governo brasileiro, na época Juscelino Kubitschek era o presidente da República, uma bolsa de estudos para estudar em Viena. Na época, os anos 50, Viena era o centro musical europeu de melhor ensino para pianistas. Ele foi para lá estudar com grandes nomes, entre eles Friedrich Gulda, que era um pianista espetacular, vienenses. Nós vamos assistir agora
um pequeno, curto documentário de TV da Arte 1 de 2015, que foi um momento que Nelson Freire foi fazer um concerto em Boa Esperança. Depois de 20 anos fora, ele visitou a sua cidade e lá se apresentou. Eu vou chamar a atenção de vocês, quero destacar o papel do afinador que vai aparecer nesse documentário. Os grandes pianistas têm o seu afinador pessoal, que viaja com eles nos seus concertos. E vocês vão ter essa oportunidade de ver a importância do afinador na carreira de um grande pianista. Fora isso, a grande simplicidade e simpatia de Nelson Freire.